Ora bem, ok. Teatro a 4, lembro perfeitamente. Começou com o receio de não ter o que fazer. Ou seja, eu lembro-me de estar a finalizar o segundo ano, a entrar para o terceiro, e na altura, pronto, eu e Isabel Carvalho somos amigas de infância e eu, do nada, estava de férias em Lisboa porque estava em casa de uns tios e tive aquela ansiedade de vou para o terceiro ano, 10 de maio e depois. Mas eu já trabalhava na área e ela também, mas havia aquele receio de o que é que eu vou fazer que seja meu? Qual é a minha identidade? O que é que eu estou aqui a fazer? Pronto, tive essa dúvida. E mandei-lhe uma mensagem e disse: o que é que vamos fazer? O que é que vai acontecer depois disto? E ela disse: pá, também estava a pensar nisso, o que é que nós vamos fazer? E então começamos a pensar: vamos criar uma companhia, vamos fazer uma coisa que seja nossa, que nos represente. E na altura depois começamos a fazer quase um plano de estudos de identificação com pessoas da turma, não é? De género, olha, com quem é o que é que faria sentido? E falamos com a Joana Magalhães e ela aceitou logo a ideia, abraçou, tivemos uma reunião, lembro perfeitamente, nos Poveiros. E entretanto, começamos a pensar na lógica de escrita, porque vamos criar uma companhia, vamos querer fazer espetáculos, precisamos de mais uma pessoa que seja quase uma base de sustentação da escrita. Pronto, e daí surgiu a Cecília, não é? Porque a Cecília sempre foi ligada à parte de escrita, ela tem acho que chegou a fazer doutoramento, mestrado em poesia. E pronto, e juntamos as quatro e decidimos ser loucas e criar uma companhia sem apoio nenhum. E quando decidimos abrir, dissemos: opá, cada uma dá o valor que puder dar, vamos abrir a companhia, vamos criar um espetáculo sem nada. E foi assim que tudo começou. Pronto. Foi logo para a fábrica? Sim, nós tivemos sorte, porque, eu digo sorte porque a fábrica já estava bastante povoada. Não existiam assim tantas salas, mas na altura eu lembro-me que foi feita que a fábrica tinha reuniões de condomínio. A gestão do condomínio era feita por todos os elementos das companhias da fábrica e nós fomos a uma dessas reuniões. Na altura acho que fui eu e a Joana e fomos acompanhadas pelo professor Moura Pinheiro, porque na altura falamos com ele e falamos com o professor Francisco Beja e dissemos que tínhamos uma companhia, queríamos fazer um espetáculo, precisávamos de um espaço. E o professor Moura Pinheiro foi um bocadinho ajudar-nos no sentido de: olhem, elas são fixe, elas querem mesmo fazer isto, são de confiança, pronto, porque a lógica é, nós entrando na fábrica tínhamos de ter noção que íamos para um coletivo e que tínhamos que fazer tudo por todos. A limpeza da fábrica durante muito tempo era feita, cada companhia tinha um determinado mês em que tinha que gerir a limpeza e essas coisas todas. Tentamos vários formatos ao longo dos anos, mas pronto, nós sabíamos que íamos entrar num espaço coletivo. E eu acho que aquilo que também nos ajudou muito foram os Palmilha, que disseram logo: opá, se vocês vão fazer um espetáculo agora, nós temos a nossa sala livre, é só conciliarmos ensaios e podem vir fazer o vosso espetáculo aqui, os ensaios aqui. E nós começamos na sala de Palmilha, porque entretanto uma outra companhia que já não estava em funcionamento saiu da sala ao lado, mas tivemos aquele tempo de espera para podermos ocupar a sala ao lado. E acho que tivemos sorte nesse sentido, porque fomos logo acolhidas por todos, como se já fizéssemos um bocado parte da casa, e a partir daí foi sempre a criar e fizemos o nosso primeiro espetáculo nas Boas Raparigas. Nós fomos um bocadinho com aquela ideia de: ok, vamos lá, aquela malta já tem as suas companhias e tudo, então a reunião para nós foi quase como um pedido, ou seja, eles tinham a agenda deles, falaram dos problemas, da problemática toda, foi apresentada a proposta, eles disseram ok, as Palmilha ofereceram a sala e foi tudo muito relaxado, estávamos todos para o mesmo, na verdade. Todos queriam criar, todos queriam trabalhar e não havia dúvida disso. Qual é que foi então o vosso percurso dentro da fábrica? Vocês entram em 2010? Sim, entramos em 2010. E depois, o nosso percurso foi: nós entramos na altura, depois passamos para outra sala, fizemos vários tipos de criação, tivemos a fazer teatro para bebés durante muitos anos e isso foi até à fábrica fechar. E depois ainda continuamos durante mais algum tempo, conseguimos uma sala ali num espacinho em Matosinhos, que era pouco maior que esta, em que tivemos que meter as nossas tralhas todas daqueles anos todos dentro da sala e ensaiar ali com condições, porque lá está, são personagens que se subirem ou descerem a Rua da Alegria estão lá e ainda hoje continuam.
Portanto, acho que o nosso percurso é pautado por uma série de espetáculos que acho que fizeram de nós agora as pessoas que nós somos, porque felizmente estamos todas dentro da área. Aquele espaço foi cedido, portanto, na altura, muito foi o Francisco Beja, não é? Que marcou-me nesse sentido, porque foi a pessoa que nos permitiu crescer enquanto artistas, na verdade. E ele e todos os que estavam associados, não é? Porque se temos um professor de cenografia que vai com 4 alunas da escola ter com outras companhias e dizer, olhem, estas miúdas querem fazer um projeto delas, apoiem-nas, ajudem-nas, isto vale muito. Em termos artísticos, cada companhia tinha a sua identidade. Agora, aconteceram coisas ali que se não fôssemos um coletivo acho que não era possível. Nomeadamente, por exemplo, o espaço da sala preta, não é? Como nós lhe chamávamos, aquilo teve que ser cimentado. Tivemos que tirar o lixo todo que estava lá atrás, fazer divisão de espaços para cada companhia ter um espaço para arrumação, cimentar aquilo tudo. Aquilo foi feito com as nossas mãos, ou seja, as companhias juntaram-se, fizeram uma espécie de horário de trabalho, porque depois alguns não podiam num determinado horário, no outro horário, andamos dentro da carrinha da radar todos a cantar músicas que eu lembro, todos para despejar lixo, andamos a pôr cimento no chão, a limpar, portanto, se não víssemos a fábrica efetivamente como um coletivo de companhias, respeitando o espaço artístico de cada companhia, eu acho que não tinha durado tanto tempo. Nós tínhamos ali, eu acho que eram 17, já não tenho a certeza, 19. E entre artistas plásticos, companhias, cenógrafos. E eu vejo isso dessa forma porque consigo ver que dali saíram muitas pessoas que hoje em dia têm grande valor na área artística. Existem todo o tipo de professores e uns alunos adaptam-se mais a uns, outros a outros, isto é como tudo na vida, mas eu considero que a fábrica era quase, apesar de todas as dificuldades, agora que olho para trás, era quase como aquilo que seria necessário para realmente termos um crescimento, nem que fosse numa fase inicial. O facto de estarmos mais distantes dessas pessoas também não ajuda, não é? Ali era quase como descer um andar e teres os teus colegas contigo, olha, telefone, venham cá em baixo experimentar o figurino, desce as escadas, vai experimentar o figurino. Aquilo era quase como um espaço de criação artística geral, a dada altura, não é? Toda a gente, e mesmo colegas que eram convidados para participar em espetáculos das companhias dos outros, também chegou a acontecer. Nós arranjamos sempre maneira, porque lá está, nós temos de ter criatividade e a criatividade também funciona para isso, que é só temos este espaço, como é que vamos fazer outra coisa? E eu acho que só o facto de termos, eu às vezes passo por casas que estão vazias, por espaços vazios, escolas vazias, ainda no outro dia na autoestrada vi uma escola primária completamente vazia e sem nada, e eu pensei, isto estava para fazer um espaço para ensaios. Foi logo o meu primeiro pensamento. Só começar por aí já era o suficiente para vocês começarem a trabalhar. Eu digo vocês, atores, novas gerações, sou muito velha já estou com cabelos brancos, mas terem um bocadinho daquilo que nós vivenciamos. Ou seja, eu acho que para além desta relação de ligação, companhia, emocional, energética, existia um respeito mútuo entre todos, entre todas as companhias e entre tudo aquilo que era criado ali dentro. Independentemente da identificação artística, existia um respeito. E acho que também tem a ver com a questão da sobrevivência.